Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o magnetismo. Vamos falar dos ímãs, os polos que compõem os ímãs. Nós vamos falar também sobre o eletromagnetismo e o aparelho que mede a amperagem, né? Então vocês vão ficar sabendo bem direitinho nessa aula. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele joinha e, se possível, compartilhar aí com seus amigos. Vamos para a aula? Quando nós falamos de magnetismo, lembramos logo dos ímãs, né? Os ímãs, eles também são chamados de magnetos. E os fenômenos que a gente observa sobre o ímã é conhecido como magnetismo. E aí, gente, os ímãs, eles possuem dois polos. Eles são denominados N e S, que no caso do N significa norte e o S significa sul. E um dado bem interessante, que vocês também já devem ter observado, é que os opostos se atraem. Então, se eu colocar dois ímãs com os polos contrários, você vai observar que esses ímãs eles vão se atraírem. O inverso também acontece quando você coloca dois ímãs com os polos iguais, próximos. Então, aqui vai acontecer o contrário, né? O mesmo polo ele vai repelir. Então, esses fenômenos aqui que a gente observa também faz parte do magnetismo. O ímã, ele cria um campo magnético. Isso é observado no nosso planeta, que a gente pode depois falar um pouco sobre isso, beleza? E aí, gente, os pesquisadores, eles observando esses fenômenos, eles descobriram que os ímãs, eles possuem dois polos, que, como eu tinha falado, polo norte e polo sul. Mas como é que eles chegaram nessa conclusão? Então, vamos imaginar um ímã com seus dois polos. A gente sabe que as extremidades aqui, como vocês podem observar, aqui tem o polo norte e o polo sul. E o que foi que os pesquisadores fizeram? Eles quebraram esse ímã na tentativa de separar os polos. Quando eles fizeram isso, eles criaram dois ímãs. Se fosse quebrado mais uma vez esse ímã, mais uma vez ia ser criado mais ímãs. Então, dessa maneira, eles chegaram à conclusão que os ímãs possuem dois polos. A gente também pode observar outros fenômenos, como, por exemplo, o eletromagnetismo. A interação entre ímãs e a corrente elétrica é conhecida como eletromagnetismo. E aí, se você pegar uma bússola, a gente observa que a agulha da bússola é um ímã, e aí ela tem o polo norte e o polo sul, sempre seguindo essa direção, esse alinhamento, ok? E se você pegar essa bússola e enrolar um fio nessa bússola e você ligar a uma bateria, o que é que vai acontecer? Essa ponta dessa agulha vai modificar, ela não vai ficar alinhada, ou seja, em outras palavras, essa agulha vai sofrer uma deflexão. Então, essa mudança de alinhamento é em decorrência da corrente elétrica. Essa interação proporcionou um fenômeno que é estudado pelo eletromagnetismo. E essa resistência de deflexão, ela pode ser medida. Então, a intensidade da corrente elétrica, ela é medida numa unidade que nós conhecemos como amperes. Então, a amperagem é justamente isso, a deflexão dessa agulha. O aparelho que vai medir essa intensidade da corrente elétrica é o amperímetro. Então, vai medir a intensidade da corrente elétrica num circuito. Então nós temos aqui esse circuito fechado, né? O fio aqui enrolado aqui na bússola, mas a gente percebe que esse circuito ele está fechado e essa corrente elétrica ela promoveu a deflexão da agulha. E aí é medido em amperes. Não confundir a voltagem com amperes. Pode muito bem possuir a mesma voltagem, mas a amperagem, a intensidade dessa corrente elétrica, ela pode ser maior ou menor.